da palavra de Deus. Glória a Deus, amados. É isso aí, queridos. Olha, chegou um momento aí bem abençoado desse programa, que é o momento aí da hora da palavra de Deus. Então, nessa hora eu quero te convidar, amado, olha, a pegar a tua Bíblia aí, pega a tua Bíbliazinha bem abençoada e vamos aí para a carta aos Efésios, ali onde Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Queridos, eu quero assim, você sabia que quando o inimigo de Jesus tenta destruir uma vida, ele direciona todos os seus esforços para a conquista da mente humana, porque ela significa a vontade. Então a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade, ela está concentrada em nossa mente. O território de nossa mente é o campo de batalha, querido. É um campo muito vasto, é muito maior do que um computador. Se o diabo conquistar a nossa mente, conquista também a nossa vida. Por isso ele fará de tudo para capturá-la. Usará drogas, álcool, cigarro, usará aquilo, teologia, filosofias, teorias vãs. O método não importa, também não importa o preço. O que importa, querido, é que nos vencer, derrotar e arruinar é o que o diabo tenta fazer todos os dias. Então você pode perceber que a luta, ela não é fácil. E que há momentos na vida em que você se sentirá como uma plantinha em meio a um deserto, tentando resistir a um furacão que o levará para a sua destruição. Então, o que fazer nessa hora? Deus tem alguma solução para esse problema tão miserável? O apóstolo Paulo, querido, ele descreve lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, é um relato assim abençoado que ele trata com seus irmãos daquela igreja. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Espírito do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, querido? Queridos, segundo a promessa que o apóstolo Paulo traz neste texto que lemos, que acabamos de ler, da palavra de Deus, podemos ser revestidos do poder de Deus. Mas a luta na vida espiritual não cessará, porque o nosso inimigo é um inimigo assim astuto, persistente e traiçoeiro. Nunca ele vai mostrar o rosto para você. Ele nunca vai chegar para você com chifre, com rabinho, com tridente. Ele se disfarça, meu querido. Ele esconde-se e usa como instrumento para chegar ao controle de nossas vidas algo muito sutil chamado de tentação. Então, o que é de fato a tentação? Querido, a tentação é todo esforço que o inimigo faz para levar-nos a pecar. Porque ele sabe que o pecado foi quem separou o homem de Deus. Mas tentação, ela não é o pecado. Ninguém precisa se sentir um pecador pelo fato de experimentar a tentação. Se você, sei lá, você está deitado na sua cama e de súbito assim aparece um pensamento pecaminoso em sua mente, você não precisa pensar que está perdido e condenado pelo fato de um pensamento negativo aparecer por 1 ou 2 segundos na sua mente. Olha, Martim Lutero, nosso patriarca, tem uma ilustração muito simples a respeito de tentação. Ele diz: olha, você pode impedir que os passarinhos voem em cima da sua cabeça. Você não precisa impedir isso. Mas você pode impedir que esses pássaros possam fazer um ninho sobre a sua cabeça. Ou seja, você não pode impedir eles voarem, mas você pode impedir que eles venham fazer um ninho e se assentar sobre a sua cabeça. Então existem muitos tipos de tentação. Na realidade, amado, olha, Satanás tem uma fábrica de tentações. Uma fábrica onde são elaboradas tentações personalizadas, uma especialmente preparada para cada indivíduo. Então isso acontece porque o inimigo, ele conhece muito bem o lado fraco de cada ser humano. Para um, querido, olha, será o álcool, para outro a inveja, para outro já são as drogas, para outro a deturpação do sexo. Enfim, querido, a nossa luta é contra um ser inteligentíssimo. Ele conhece as nossas origens.
o ambiente que crescemos, a herança que recebemos de nossos pais, é através desse conhecimento. Ele fará de tudo para nos enganar. Ele se esconderá atrás de uma música sensual, atrás de uma mulher muito bonita, de um rapaz maravilhoso, de uma teoria fascinante. Ele se vestirá, querido, de luz, anjo de luz, se for preciso. Para os propósitos dele vale tudo. O fim, querido, justifica os meios. Mas tudo que ele fizer para enganar você são apenas tentação. A tentação não é pecado. O inimigo nunca poderá vencer, a menos que conte com a colaboração do ser humano. Aí ele pode fazer o que quiser com você. Pode rodear a nossa vida de tentações, dinheiro, glória, fama, prazer, luzes, holofotes, o que quiser. Mas tudo não passará de tentação. Ele não pode, assim, nos obrigar a pecar. Se cairmos, é porque aceitamos a cair. É porque cedemos voluntariamente aos feitiços da tentação. Por maior que seja a depressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Satanás ataca-nos, querido, assim, começando pelos pontos fracos. Mas não precisamos ser vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque dele, Deus proverá auxílio e em sua força podemos ser mais que vencedores. Amém? Querido, podemos ilustrar a diferença entre tentação e pecado. Se nós olharmos para o telefone pode chamar. A tentação será como o telefone chamando. Ele chama, está lá, está chamando. O telefone está chamando. O pecado, querido, acontece se você não atender o telefone. Se você não atender, não existe pecado. Então, a tentação é como o telefone tocando. Se eu não atendo, eu não peco. Se eu atendo, eu peco. Mas o telefone continuará chamando. Incomoda, não incomoda? Claro que incomoda, mas não passa de uma simples tentação. Então, considere, assim agora, assim, alguns conselhos que podem ser úteis ao enfrentarmos a tentação. Escuta o que o pastor Paulo vai te dizer agora. Quando a tentação vier, procure pensar em outras coisas. Já explicamos certa feita que a luta é para ocupar o território da mente. Então coloque em sua mente promessas bíblicas. Há uma lei física que diz que o espaço vazio só pode ser ocupado por um corpo ao mesmo tempo. Então, dois pensamentos ou dois corpos não ocuparão o mesmo espaço. Isso é uma lei física. O espaço é a nossa mente. Ela nunca poderá ou pode, sei lá, estar em branco. A não ser que quando estamos dormindo. Mas ainda assim sonhamos. Toda vez que a tentação vier, peça socorro divino. Relembre um salmo, cante um hino, repita o verso da meditação daquela noite na igreja. Coloque pensamentos e promessas bíblicas em sua mente, querido. Na hora que vier a tentação, olha, desvia o teu pensamento, liga a televisão, começa a gritar, bota os dois dedinhos nos ouvidos. Quando eu era criança eu fazia isso. Quando eu não queria assim, lembrar de coisas ruins, eu colocava os dois dedos no ouvido, começava lá, e pulando, e começava a gritar, e ali desaparecia. De acordo com a lei física, a tentação não terá vez. O que não podemos é permitir que o pensamento negativo, chamado de tentação, permaneça em sua mente, na minha mente, em nossas mentes, mais de 2 segundos. Ela tem que vir, querido, desaparecer de imediato. A tentação, se ela começar a ficar e você começar a pensar, então a tentação vai tomando forma. Ela vai solidificando, ela vai se transformando, ela vai virando no pecado. Então não devemos acariciá-lo. Não devemos deleitar-nos com ele, porque aí, querida, a tentação vira de fato o pecado. Primeiro, em forma de desejo pecaminoso, que depois nos levará ao ato pecaminoso. E, se repetido, pode conduzir-nos ao vício. Então, outro conselho que eu vou te dar, escuta o que o pastor Paulo vai falar mais uma vez, é que devemos lembrar, querido, é que o período crítico da tentação não dura mais de 3 minutos. A tentação vem se ela permanecer por mais de 2 segundos. Você tem que lembrar que o período crítico da tentação, ele não vai durar mais do que 3 minutos. Toda tentação tem um processo. Ela começa aos poucos e vai batendo cada vez mais forte a porta da cidadela de nossa mente. Há um momento, querido, que parece que não vai dar para resistir, mas toda tentação chega ao ponto máximo de sua intensidade num período de 3 minutos no máximo. Lembra do exemplo do telefone que eu acabei de falar?
Ele toca, toca. E se você não atender, ele vai parar de tocar, querido. Se você olhar a Polícia Federal, os filmes que nós assistimos, por exemplo, a polícia fica lá segurando a linha, e a pessoa conversando com a polícia e ele rastreando o telefone. Quando vai chegando os 3 minutos, ele vai e desliga. Se você olhar o pulso dura 3 minutos. Pulso telefônico. Então, o telefone toca, 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 toca. Se você não atender, ele vai cair a ligação. Porque você não atendeu. Assim é a tentação. Ela vai chegar, ela vai ficar. Se ela ficar mesmo 3 minutos ali, depois ela vai ter que parar, ela vai ter que cessar. O bom de tudo é que após passar a investida da tentação, você pode ficar muito mais forte. Cada vez que somos tentados, vencemos ou fracassamos. Só acontece 2 coisas. É fato. Conquistamos ou somos conquistados. A resposta que dermos à tentação pode deixar-nos mais fortes ou mais fracos, meu querido. Se nos entregarmos nos braços de Cristo e vencermos, estaremos mais, mas bem preparados para a próxima tentação. Se, pelo contrário, lutarmos sozinhos e fracassarmos, estaremos mais fracos e vulneráveis quando vier a próxima tentação. A tentação para o pastor Paulo, querido, é como chuva, é como tempestade. Ela vem de diversas maneiras. Vem fraquinha, vem branda, vem em forma de garoa, vem ali só um respingo. Tem vezes que ela vem como uma tempestade. Ela vem para destruir, ela vem para matar, ela vem para transformar, ela vem para aniquilar. Querido, nós temos que estar em Cristo Jesus nessa hora. Nós temos que acreditar que Ele vai vencer tudo, que Ele vence o mar, que Ele vence a fúria do mar, do vento, da tempestade, que Ele estará sempre ao nosso lado, sempre na nossa vida, para nos garantir a vitória. E aí, toda vez que vier a tentação, nós estaremos fortes para vencermos. E agora, querido, o conselho mais importante de todos que o pastor Paulo te dá: não olhe para você. Por favor, olhe para Cristo. Isto é básico porque o resultado final dependerá de quem ocupa, sei lá, os nossos pensamentos. Olhar para nós mesmos só trará fracasso e frustração. Aí está a tragédia humana. O mundo diz: olhe para você, descubra seu potencial, concentre-se para conseguir a força mental, descubra-se a si mesmo, explore suas energias, explore sua energia interna. Mas dentro de nós, querido, só existe angústia, vazio, desequilíbrio e muitas vezes desespero. Deus tem um caminho melhor. Ele pede que você olhe para Cristo, que é um caminho simples, porém seguro, é o caminho que vai te levar para o céu. Conta essa história de certo faquir da Índia, que um dia chegou a uma pequena vila declarando que podia fabricar ouro, que podia fazer ouro. Ele dizia: eu fabrico ouro. As pessoas correram para ver o estranho visitante. O homem colocou num prato grande um pouquinho de água, algumas gotas de tinta e começou a mexer o prato em círculos, repetindo algumas palavras mágicas. No momento em que a atenção do público estava distraída, o faquir deixou escorregar da manga um pedaço de ouro dentro do prato. E depois tirou a água da vasilha e mostrou a todos o pedaço de ouro que havia fabricado. Então, querido, todo mundo ali olhava incrédulo. Um comerciante esperto da cidade quis comprar a fórmula por $500. E o faquir vendeu. Só que disse o seguinte para o comprador: você não pode, na hora que estiver fazendo o milagre, na hora que estiver fazendo o trabalho, você não pode pensar no macaco do rosto vermelho quando você estiver mexendo o prato. Porque se você pensar nesse macaco de rosto vermelho, o ouro nunca vai aparecer no prato. O comerciante prometeu que lembraria sempre que devia esquecer o macaco, mas quanto mais ele se esforçava para esquecer o macaco, tanto mais forte ficava em sua mente a imagem do macaco de rosto vermelho. E ele jamais conseguiu o ambicionado ouro. Não olhe, querido, para o que dizem. Esse faquir, ele usou estratégia. Ele usou uma maneira de centralizar a tentação na mente e de manter forte o pensamento.
O homem querendo que o ouro aparecesse, ele sentia no prato rodando que não aparecia nada, não sentia nada. Aí dizia, será que é um macaco do rosto vermelho? E não conseguia esquecer o macaco. Não lhe parece familiar este fato, querido? Quanto mais queremos esquecer nossos erros, quanto mais queremos jogar fora a tentação, mais firme e forte ela fica em nossa mente. Querido, olhe para Cristo. Que Ele ocupe o território completo de sua mente através de promessas bíblicas. Às vezes o diabo brinca conosco, como o gato e o rato. Deixando sair um pouco, quando pensamos que estamos livres, ele nos traz de novo com força para nos ferir, machucar, nos humilhar. Por quê? Porque tem que ser desse jeito, querido. Do outro lado da rua, lá na montanha solitária, foi pendurado um Deus homem. Não só para nos dar perdão, mas também para nos dar poder. Quando ele morreu, o inimigo pensou que tinha vencido. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou das entranhas da terra, completamente vitorioso. E hoje vive para dar poder àquele que nele crê. Querido, por favor, meu amado, meu querido, meu amigo que está me ouvindo nessa hora, olhe para a tumba vazia. Querido, não há uma placazinha, nenhum túmulo lá, Jesus está nesse lugar, ou jaz aqui Jesus. Não, querido, olhe para o céu e veja o gigante da história disposto a vencer em seu favor. Cristo venceu, amado. Venceu o seu inimigo no deserto, venceu na cruz, venceu na montanha. Só resta vencer em nossos corações. E aí a decisão é nossa. Ele não pode vencer em nosso coração se nós não permitirmos. Querido, nosso inimigo é um inimigo vencido. É um inimigo derrotado. Mas ele é forte. Ele é forte, porque senão Jesus mesmo não tinha falado que ele era forte. Ele diz, olha, cuidado com o valente. Ele manda que venhamos ter cuidado com ele. E é também astuto, lutando desesperadamente, tentando, querido, a cada dia nos vencer através do mal. A Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você olhar lá em 1 Pedro 5,8 está escrito, esse lembrete, esse alerta. Sede sóbrios, irmãos, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Como um leão buscando a quem devorar, sabendo que tem pouco tempo para ele reconhecer que está vencido. Conta uma lenda antiga que um guerreiro estava lutando na batalha com a cabeça decepada. Mas estava tão envolvido na luta que, mesmo sem cabeça, estava matando muita gente, até que alguém olhou para ele e disse, você está sem cabeça, você está morto. Aleluia. Aí o guerreiro caiu e parou de lutar, porque ele viu que já tinha sido derrotado, aleluia, já tinha sido vencido, ele não conseguia enxergar, ele não tinha mais cabeça, era só o movimento, só o corpo, só a ação. Mas alguém viu, alguém percebeu que aquele grande guerreiro, que outrora enxergava, falava, gritava, esbravejava, já estava sem a cabeça, estava derrotado. E gritou, ei, você já está sem cabeça, você já está morto, vencido. Aí o guerreiro caiu sobre o chão e parou de lutar, querido. Estamos lutando contra um inimigo sem cabeça. Cristo já venceu, querido, esse inimigo. Justamente por isso, ninguém tem um direito de estar derrotado para sempre. Ninguém tem um direito de pensar que já é tarde demais para começar de novo. Clame a Deus agora, meu amado. Você que está me ouvindo, mesmo, mas clame mesmo. E reclame a Deus a promessa dele de perdão sobre você, a promessa de poder sobre a tua vida. Ele sabe que as inclinações de teu coração são fortes e o ajudará, amado, na hora da tentação. Lembre-se, não importa, meu amado, quão baixo você caiu. Não importa, meu querido, quão profundo são as marcas, as feridas da tentação ou das tentações que te fizeram parar na caminhada, que te lançaram sobre terra, que lançaram o seu rosto no pó, que te fez desanimar, que te fez querer desistir. Eu quero te dizer, querido, Jesus te ama, Ele está aí com você,
Ele sabe que você é fraco. Ele sabe quão forte, querido, é a tentação sobre a tua vida. Mas nessa hora, Jesus quer te ajudar a superar essa tentação. Lembre-se do que o pastor Paulo falou. O telefone é como a tentação. Ele chama, ele toca, ele toca, ele toca, mas se você não der atenção a ele, ele vai parar de tocar. Mas se você for lá e atender, querido, ele vai entrar em tua mente e você vai realmente se envolver. Então, quando vier a tentação sobre a tua vida, quando essa tentação chegar ao teu coração, querido, é coisa de segundos. 2, 3, 4 segundos apenas. Se você mudar o pensamento, se você der um grito, pastor, mas eu não consigo mudar. A tentação veio, eu tento lembrar de Jesus, eu tento lembrar do hino, eu tento cantar um hino, pastor, é cantando e a mente pensando. Aí, meu amigo, você está enganado. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A lei física prova isso. Na hora que você começar a cantar, o pensamento lá da tentação vai ter que dar lugar ao cântico. Pastor, mas eu não consigo. Então, querido, começa a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. Começa a gritar muito alto, amado. Vá para dentro do banheiro, grite, 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 grite. Eu lhe garanto que no máximo, em 3 minutos, ele vai se calar. Ele vai parar de tocar. A tentação vai parar, querido, e você não será atingido. Amém? Porque Deus nos prova pela sua palavra que o guerreiro sem cabeça, que é o diabo, ele já foi derrotado. Ele já morreu. Ele já caiu por terra. Porque você hoje vai fazer como aquele homem que olhou para aquele gigante, para aquele guerreiro que estava sem cabeça, só na ação, só lutando. E vai dizer, ei, você está sem cabeça. Você já está morto. Você já está derrotado. Você tem que cair por terra. E você vai ver o seu inimigo cair por terra. Porque a tua luta, ela não é contra a carne, não é contra as coisas desse mundo, mas contra os principados, contra as potestades dos ares. Amém, querido? Então, nessa hora, se você realmente foi tocado por essa palavra, se você é uma pessoa que é muito tentada, se você é uma pessoa que a sua mente, ela varia em 2 pensamentos, ela cocheia, ela fica o tempo todo maquinando e você não consegue se libertar, vai dizer, pastor, o senhor está falando comigo, esse homem está falando comigo, eu sou crente há tantos anos, eu sou cristão há tanto tempo, mas a minha mente ainda fica muito variando, eu fico pensando, eu me deito, mas minha cabeça só pensa em coisas erradas. Seja elas, querido, de qualquer natureza, que não adianta nem a gente estar citando aqui. Eu quero te dizer que você tem que olhar e ver que aí está um inimigo sem cabeça. É só a ação, ele está tão habituado, tão acostumado a agir dessa maneira, que ele pensa que está vivo, mas já está morto. Agora lembre a ele que ele é um derrotado. Diga, cai fora, capeta, cai fora, diabo. Tu és um derrotado, tu não tem mais cabeça, tu já perdeu essa luta. A tua tentação era junta ela nas tuas malas e volta para o inferno. Cai fora da minha vida, eu tenho mais vida em Jesus Cristo, vida em abundância, vida de paz. Querido, eu quero te dizer que não só é você que pensa isso, não. Muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas de Deus, de Cristo Jesus, pensam como você. Tem tentações, tem variação de pensamento, cochiam muitas das vezes entre 2 pensamentos. Mas eu quero te dizer que o máximo que a tentação dura são 3 segundos. Não alimente a tentação, que ela vai bramar, ela vai rugir e pode te atacar e te destruir. Amém? Então, se você nessa noite está aí dizendo, pastor, o senhor falou comigo, Deus te usou para me alertar, para me dizer que a tentação é um guerreiro sem cabeça. E hoje eu percebo que ele está sem cabeça, então ele já está morto. Ele já está derrotado. Aleluia. Então, pastor, a partir de hoje, e quando vier o pensamento, eu vou começar a gritar, eu vou pular, eu vou espernear, porque eu sei que no máximo, em 3 minutos, se não sair em 3 segundos, mas em 3 minutos no máximo, vai fazer como o telefone, vai parar de tocar e eu não serei atingido. É isso mesmo. Se você quiser nessa hora aceitar a Jesus, a fazer uma nova aliança com Cristo, diga assim comigo, aí você fala o seu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa meus pecados, livra-me do diabo, livra-me do príncipe desse mundo,
escreve meu nome no livro da vida e me guarde, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pastorar por você. Pai querido, não permita que nós ficamos com a sensação de fracasso em nossas vidas. Cristo derrotou o inimigo para que nós pudéssemos conhecer o maravilhoso sabor da vitória. Não importa, Senhor, a tentação. Não importa o tempo que permaneça ou permaneça escravo desse pecado, ou que permaneci. Posso ser vitorioso nessa hora. Diga isso. Deus, não importa o tempo que eu fiquei como escravo desse pensamento, dessa tentação, desse pecado, mas nessa hora eu posso ser vitorioso. Agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.